Momento da Palavra de Vida. Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim. Vamos lá? Venha. Amém. Pronto, tá bom. Pessoal, Jesus disse: quando vocês orarem, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu. Depois, com o tempo, nós vamos estudar trecho por trecho do Pai Nosso, porque o Pai Nosso é a oração modelo. Do Pai Nosso você tira as outras demais orações, não é? Então, o Pai Nosso é só para que dele você tire outras orações, mas continua sendo a palavra de Deus, o Pai Nosso. Então, eu quero que você entenda o seguinte: o Pai Nosso não é para você ficar recitando Pai Nosso, Pai Nosso, é baboseira, isso é bobagem, tá? Deus dá as costas, deixa a pessoa falando sozinho. O Pai Nosso é para dele você tirar várias orações. Pai Nosso que está no céu. Quando você entra na presença de Deus, você tem que entender que é Ele que está sobre todas as coisas. Amém? Ele está no céu, está sobre tudo. E Ele é um pai. Qual pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Não é? O pai que lhe pedir um ovo, ele dará um escorpião. Está na Bíblia, o próprio Jesus disse isso. Mas você começa a oração fazendo uma exaltação: Pai nosso que está no céu. É isso que indica. Toda oração você começa exaltando Ele, tá? Então isso aqui é para você aprender a orar. Cada trecho, você for estudando, você vai aprendendo as orações, você vai extraindo várias orações do Pai Nosso. Mas me chama a atenção o versículo 12, que diz assim, ó: perdoe as nossas ofensas, ou perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Irmãos, imagine que o homem está falando com Deus, está dizendo: Senhor, me perdoe, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. E eu particularmente observo, que muitas pessoas ainda não aprenderam a perdoar, e ainda estão sofrendo por isso. Casamentos estão destruídos por falta de perdão. Pessoas estão com a saúde realmente destruída por falta de perdão. A pessoa ainda está com o coração magoado, chateado, aborrecido, e enquanto não perdoar, ela vai continuar sofrendo. Então o texto diz: perdoe, trazendo para o singular, as minhas ofensas, e trazendo para a primeira pessoa, perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Então você precisa entender, quando até você recita esse texto: perdoe da forma que eu perdoo, Deus está dizendo: então você não vai ter perdão, porque você não perdoou. E o versículo 14, aí Jesus explica, olha o que diz no 14: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. É perdoando que somos perdoados. Se você não perdoa, Deus também não te... E se porventura Deus não lhe perdoar, eu sinto muito te dizer, mas você vai estar na mão do capeta. O diabo vai fazer o que quiser na sua vida, porque ele vai ter livre acesso. Você está entendendo? Pode observar, a pessoa que tem mágoa, a pessoa que vive com o coração magoado, e nós vamos falar sempre isso aqui, principalmente de sexta-feira, porque sempre tem alguém magoado dentro da igreja, chateado, aborrecido, contrariado.
Você já observou que existem casos que você não faz nada pela pessoa, você não fez nada à pessoa e a pessoa só vive causando mágoa em seu coração, te chateando, te aborrecendo? E você já observou que todas as vezes que você está para perdoar, é como se o diabo fosse lá e colocasse a garra dele no coração e ferisse novamente? A ferida, quando está cicatrizando, sempre ela é aberta novamente. Amigo, é uma arma do capeta para destruir a vida do ser humano. Isso é uma coisa séria que nós precisamos tratar. E como resolver esse assunto, pastor? Espiritualizando. Quando você consegue enxergar as coisas com os olhos da fé, com os olhos espirituais, aí você vai longe. Mas se você ficar olhando para a pessoa e vendo a pessoa fazer aquilo, você está derrotado. Você tem que entender que tem um espírito ali agindo na vida daquela pessoa para lhe afrontar. Pode observar. E a maioria das vezes são pessoas que nós não conhecemos, são pessoas distantes, pessoas de perto, muitas vezes da família, o esposo, a esposa, os filhos, pessoas que nós mais amamos. Essas são as pessoas mais usadas pelo diabo. Quem já foi traído aqui pelo melhor amigo? Por alguém da família? Pode observar. O diabo, ele vai procurar dar a tacada certa para prender a pessoa, para segurar a pessoa, para impedir a pessoa ser liberta, para impedir a pessoa ser livre do mal. Então você precisa estar de olhos abertos. O tempo todo o bicho vai querer te chatear, te aborrecer, te magoar. Agora, você precisa se manter de olhos abertos. Sede sóbrio e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E tem tragado muita gente. Não são poucas as pessoas que estão sendo destruídas por causa dessa praga chamada mágoa. A Bíblia diz que a inveja, é Provérbio 18, me parece, a inveja é como podridão dos ossos. Tem a tradução Nova Linguagem de hoje, diz assim, ó, a inveja é como o ódio, não é? A inveja é ódio, corrói como câncer. A inveja corrói como câncer. E o que significa inveja? É ódio. Inveja é ódio. O ódio, ele corrói como câncer. Apodrece os ossos. Traz a doença para o corpo da pessoa, destrói a pessoa. Provérbio 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o coração abatido vai secar os ossos. O coração alegre é bom remédio. Pastor, eu tomo um remédio, eu tomo um monte de medicamentos. Quer ser curado? Mantenha um coração alegre. Você vai fazer o exame, seu corpo vai estar completamente curado. Agora pode observar, sempre está acontecendo uma situação para te aborrecer, para te chatear, para te magoar. Abra o coração. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe o que é que eu passo. Cada um sabe o que é que passa, meu irmão. Talvez tenha pessoas do seu lado que têm sido mais afligidas, mais afrontadas do que você. Mas pessoas que sabem lidar com isso e outras não sabem. E nós precisamos aprender a lidar com esse tipo de coisa. Espiritualize tudo. Alguém veio contra você. Alguém se levantou contra você, veio para te fazer o mal, você sabe, foi o diabo que enviou aquela pessoa. Foi Satanás quem enviou aquela pessoa. O tempo todo ele vai ficar procurando uma oportunidade para acabar com você. Eu não vou me estender muito não, vamos fazer o seguinte, abre lá em 1 Samuel capítulo 18, deixa eu dar uma pincelada aqui, para não ficar só nesses textos, que eu quero já fazer a oração. 1 Samuel 18. Vamos lá. Quem procura, acha. Pode procurar aí que você vai achar. Primeiro Samuel 18.
Olha o que diz o versículo 7. Lembrando que Saul pôs Davi por segurança pessoal dele, né? Davi ficava do lado de Saul, sendo segurança pessoal de Saul. Versículo 7. As mulheres dançando e cantando umas para as outras, diziam: Saul feriu seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Deixa eu te explicar. Saul foi para a guerra, Davi também. E Davi conseguiu matar 10 milhares. E Saul só milhares. Então, quando eles voltaram da guerra, Saul e o escudeiro, segurança pessoal de Saul, que era Davi. E as mulheres começaram a dançar e a cantar e louvando. O que é louvar? Elogiar, não é? Elogiando a Saul, mas elogiava Davi mais ainda. Momento da Palavra de Vida. Momento da Palavra de Vida. E veja o que é que vai acontecer no versículo 8. Então Saul se indignou. Irmão, Saul se aborreceu, ficou chateado. Aquilo vai se tornar uma mágoa, aquilo vai ferir o seu coração. Vai abrir uma ferida no coração dele, no espírito dele. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram muito. Que palavras? Aquelas palavras que a honra foi maior para Davi do que para ele. Então você pode observar que houve uma certa inveja, ódio. Ele ficou com ódio. Olha para mim. Eu não sei quais são as palavras que você tem ouvido que tem lhe chateado muito. Mas você tem que tomar cuidado com aquilo que você ouve. Pastor. Realmente é lá dentro da minha casa as coisas que meu marido tem me dito ultimamente. As coisas que minha esposa tem me dito ultimamente. As coisas que eu tenho ouvido dos meus filhos, pastor. Pastor, lá no local de trabalho, tem uma funcionária lá, tem uma colega lá que me persegue. Pastor, só anda armando para eu cair. E aquilo, pastor, e uma pessoa que eu já ajudei muito, pastor. Então você tem que parar com o sentimentalismo. Uma hora dessa você precisa ser forte. A Bíblia diz que Davi era forte e valente. Está no capítulo 16 aqui. Nós precisamos ser fortes. Se é forte é porque não é fraco. Se é forte é duro. Se é duro é porque não é mole. Se é forte é porque é resistente. Se é resistente é porque não é frágil. Frágil. E nós precisamos ser assim. Queridos, a pessoa que anda com Deus, ela tem que deixar de lado o sentimentalismo. Fé é sentir? É a certeza. Então para com essas coisas de sentimento. Porque, para com isso. É assim mesmo, a vida é assim mesmo. Jesus era mole ou era duro? E como era que Jesus tratava os discípulos? Com moleza. Jesus perguntou certa feita: olha, uns dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou, mas vocês dizem que eu sou quem? Aí Pedro, usado pelo Espírito Santo, disse: tu és o Messias, o Cristo. Aí Jesus disse: bem-aventurado Bajonas Pedro, pois não foste carne nem sangue que te revelaste. E Pedro ficou todo feliz. Se Pedro tivesse gravata, certamente até ele ajeitaria a gravata. Ficou empolgado. Aí Jesus disse: olha, eu vou morrer e vou ressuscitar o terceiro dia. Pedro olha para Jesus e disse: Senhor, misericórdia de ti. Traduzindo: não morra não. Quem não queria que Jesus morresse para nos salvar? E aí Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Chamou Pedro de diabo. E aí Pedro ficou magoado com Jesus, deixou de seguir a Jesus, foi para o inferno. Aí que ele ficou mais firme ainda. Apesar que depois ainda terá outros vacilos, mas depois ele vai se firmar. O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte:
Jesus era duro, pessoal. E isso aí serve para nos deixar bem claro, nos deixar uma lição clara. Você precisa ser uma pessoa um pouco mais dura em relação a essas coisas. E como ser assim, pastor? Ser uma pessoa má? Não é isso que eu estou dizendo. Você precisa espiritualizar tudo, enxergar com os olhos espirituais. Enquanto você estiver enxergando com os olhos naturais, você não vai conseguir vencer essas lutas. Então, o Saul se indignou muito com aquelas palavras. Tem gente que vai se indignar com aquilo que ela vai ver. Então, no caso de Saul, foi com o que ele ouviu. Às vezes a pessoa vai se indignar com alguma coisa que ela vai ver ou ouvir. E depois de ver e ouvir, a pessoa sente. Então, o sentimento precisa ser muito bem trabalhado. Porque pode ser um sentimento de ódio. Pode ser um sentimento de raiva. A pessoa pode se tornar uma pessoa rancorosa. E tem casos que não é sentimento, é ressentimento. Ressentimento vem de quê? Sentir novamente. É algo que aconteceu há muito tempo atrás, mas toda vez que a pessoa lembra, é como se houvesse acontecido naquela hora. E a pessoa tem que tratar isso. Enquanto ela não tirar isso de dentro dela, a vida dela não muda. Ah, pastor, é porque não foi com o senhor não sabe o que o senhor está falando, é porque não foi contigo, pastor. Acorda, irmão. A pessoa precisa tirar isso de dentro de si, senão ela nunca será feliz. Amém. Terminando, diz: então Saul se indignou muito, e essas palavras lhe desagradaram muito, e pensou: 10 milhares dera Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, senão só o reino. Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. Aí você sabe que a partir desse dia, Saul deixou seu ministério, deixou seu reino de lado, e ele só ficou atrás de quem? Para quê? Para matá-lo. Esqueceu a vida dele. Só pensava em vingança. Acabou a vida de Saul. Saul não reinou mais, porque ele só pensava em se vingar de Davi. Qual foi o mal que Davi fez a ele? Está vendo você? E às vezes é assim. Às vezes é assim. A pessoa não faz o mal a ninguém, mas aquela pessoa é usada pelo diabo para vir contra ela. E isso é uma coisa muito grave, pessoal. A gente tem que tomar cuidado com isso. Terminando, diz: no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul. Vamos terminar aqui. Isso aqui é um ponto teológico. A gente vai ler muito isso no Velho Testamento. Eles acreditavam que o bem vinha de Deus, mas também o mal. Então, quando escreveram aqui, escreveram o que eles entendiam, que era um espírito maligno da parte de Deus, que foi Deus quem enviou aquele demônio. O demônio vai entrar em Saul. A partir daquele dia, o demônio entra em Saul. É claro que quando você vai estudar o Novo Testamento, que explica o Velho Testamento, você vê, no Velho Testamento, Jesus disse assim. No Velho Testamento, Deus disse, quando Moisés pergunta: quando eu chegar no Egito, vão perguntar quem me enviou. Ô Moisés, diga que eu sou, te enviou. Eu sou? É. E quem é eu sou? Ô Moisés, eu sou o que sou. Deus explicou quem ele era? Não. Aí Jesus veio explicar quem era Deus. Eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou o pão. E Jesus veio dizendo quem ele era. Veio explicando Deus lá no Velho Testamento. Amém? Aí Jesus vem em João 10,10 e diz: o ladrão, por que Jesus chama o diabo de ladrão? Não, por que chama ele de ladrão? O ladrão anda na lei. Ele anda onde? Ao lado da lei. E quem anda ao lado da margem é chamado de quê? Marginal. Então ele é chamado de fora da lei, ele é marginal, o diabo é marginal.
Ele não andava na lei de Deus, ele andava ao lado da lei, à margem, então era chamado de ladrão. Ele não tinha autonomia, autoridade para entrar aqui nesse mundo, porque esse mundo foi criado para quem? Para os homens. Para os homens, tá? O próprio Jesus explica ainda em João 10, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas é ladrão. Quem aqui nasceu pela porta do curral das ovelhas? E o que é a porta do curral das ovelhas? O nascimento materno. O único ser que não entrou aqui pelo nascimento materno foi Satanás. Por isso que Jesus teve que nascer pelo nascimento materno, para ter a autoridade. Porque a autoridade foi dada ao homem. Então Jesus, homem, teve autoridade dada por Deus, como foi dada a mim e a você. Deu para entender? Então, o ladrão, aí Jesus vem revelar quem é o diabo. O diabo, o ladrão, só veio senão. Então, quem rouba, mata e destrói é quem? E quem é o ladrão? E quem é Deus? Ele disse, mas eu vim. Quem era Jesus? Deus que se tornou homem. Mas eu vim para quê? Para que tenham vida. Quem rouba, mata e destrói? O diabo. Quem dá vida com abundância? Deus. Pronto, foi dividido e foi explicado o que não foi explicado no Velho Testamento. É só para você ter uma ideia o que é que acontece. Então, voltando para o centro da mensagem, gente, no dia seguinte um demônio entrou em Saul e acabou com a vida dele. Até que levou ele à tentativa de suicídio. Depois o amalequita veio, ele pede o amalequita para matá-lo, estava possuído pelo diabo. E assim, as pessoas precisam tirar de dentro de si todo ressentimento, todo sentimento negativo, sentimento ruim. Amém? Momento da Palavra de Vida.